bate na porta do céu. E aí, para celebrar, tem uma programação com a Bate, bate, bate na Para porta. tentar encontrar uma solução para o impasse que ainda resta nesse texto, que é quem vai fazer a fiscalização do cumprimento. Norte de Belo Horizonte. Vocês falaram aí de começo de semana Bate, bate, bate na porta. Solidão aqui faz frio. Eu penso Que o judiciário faça a cumprir essa lei, né? Seja o responsável por cumprir essa lei. Então, as empresas que se sentirem prejudicadas, que elas recorram à própria justiça. Então, a gente também tem que esperar aí um debate aprofundado sobre isso a partir de amanhã, durante essa sessão, essa votação. Em linhas gerais, o que esse texto... É um texto que cria justamente regras para criminalizar a divulgação de conteúdo falso e responsabilizar as redes reguladoras, né, pelos crimes que forem cometidos nos ambientes virtuais. Então, essas novas regras, elas vão atingir os provedores que têm, em média, por mês, ali, mais de 10 milhões de usuários. E, entre outros pontos, vão determinar, por exemplo, que as plataformas, elas mantenham as regras transparentes ali de moderação, também que elas atuem prontamente para prevenir e reduzir crimes como casos de terrorismo, crimes contra crianças e adolescentes, crimes de racismo, violência contra a mulher. Tudo isso está sendo incluído aí nesse texto. Agora, outros pontos também importantes desse texto são justamente a responsabilização dos provedores pelos conteúdos de distribuição que forem impulsionados pelo pagamento, a fim de uma remuneração também, além de uma remuneração também, pelo conteúdo jornalístico que for utilizado pelos provedores, como é o que já acontece até em outros países. Então, isso também está sendo citado nesse texto. Agora, essa proposta também prevê que titulares de contas de interesse público, por exemplo, ministros, presidentes, parlamentares, eles não vão poder restringir a visualização de conteúdo de publicação. E esse texto também estende a imunidade parlamentar para as redes sociais. Agora, esse texto também estipula que vai passar a ser crime, por exemplo, promover com aquelas contas robô a divulgação em massa de mensagens falsas, as fake news, que sejam capazes até de comprometer um processo eleitoral, por exemplo. E essas plataformas, segundo o texto, elas vão ter um prazo de 24 horas para cumprir as decisões judiciais para essas retiradas de conteúdo que forem considerados conteúdos ilícitos. Então, caso elas não cumpram esse prazo, elas vão poder ser multadas, uma multa de até R$1 milhão por hora. Então, tudo isso, claro, ainda vai ser discutido nessa sessão que está marcada para amanhã, mas esses são os pontos principais do texto que tem como relator o deputado Orlando Silva. Cecília. Obrigada, Fernanda, da esposa para o marido, porque no jornalismo nos procriamos em cativeiro. Ricardo Abreu. Tudo pronto para votação. E aí, o que será que rola? Olha, Cecília, bom dia para Fernanda também, ainda não a vi hoje. Mas então, que coisa maravilhosa, não é mesmo? Não é? O governo está articulando para passar essa aprovação sem mais delongas, né? E sem muitos problemas, claro, porque é uma votação que tem ali um peso muito importante. Você tem um debate que já dura mais de 3 anos, né, esse do PL das fake news, votação que teve uma urgência aprovada, né, senão esse projeto de lei teria de passar por comissões. Então, com a urgência aprovada na última semana, você tem já a votação em plenário, apreciação direta pelos deputados, todos eles, 513 na Câmara. Então, há uma expectativa muito grande para amanhã. O presidente Arthur Lira teve um controle firme dentro desse debate. É importante a gente destacar também, porque a oposição tentou ali embarrear, obstruir a votação da urgência. Lira costurou um acordo com líderes partidários antes mesmo dessa votação. A gente pode ter uma expectativa de que amanhã aconteça algo nessa linha também, alguma reunião ali do presidente Lira com líderes dos partidos para encaminhar essa votação, e aí você chega no plenário com a situação um pouco mais apaziguada. E isso é importante também para evitar desgastes. E o mais controverso, né, e até curioso, mas lamentável, obviamente, é que o PL das fake news sofre de fake news, né? Você vem ouvindo um monte de fake news sobre Bíblia,
com a verdade, basta ler os artigos do texto proposto pelo relator deputado Orlando Silva. Então é assim, o que é crime fora da rede é crime também dentro da rede, né? E aí quem lucra com esse conteúdo tem o dever, claro, de cuidar, de impedir que esse crime aconteça nessas plataformas. E isso está muito posto, não existe ali nenhuma amarração exagerada, e sim um freio correto que a lei precisa imputar aos crimes que acontecem. Porque, como eu disse, são crimes que acontecem nas redes e que já são punidos fora delas. Então você precisa ter ali um marco, né? E é um marco, como eu disse, que já é discutido há 3 anos. Por que adiar um debate tão importante e que precisa ter um desfecho importante? Sobre essa questão de quem é que vai regular, o meio judicial parece ser o mais encaminhado e correto visto por muitos parlamentares. Isso vai ser debatido, claro, na votação na terça-feira. A gente precisa observar também exatamente quais destaques e observações os parlamentares vão dar a esse texto durante a sua votação. Mas uma votação muito importante e que a gente espera, Cecília, agora com urgência aprovada semana passada, que ela aconteça já e tenha um encaminhamento positivo aí no plenário da Câmara dos Deputados. Vamos acompanhar de pertinho. Novos tempos, novas demandas, novas coisas que a nossa lei tem que ficar de olho. Ricardo, até já, meu amigo. Hora da gente fazer mais uma pausa. A seguir, vamos falar sobre os índices de informalidade entre os trabalhadores jovens no país e também os desdobramentos do caso em que uma passageira foi expulsa do voo por não querer despachar o computador pessoal no bagageiro do avião. O que vem acontecendo? Já já falaremos mais sobre isso. Quem tem um negócio sabe a importância de tecnologia inteligente. Como atriz ou empresária, as minhas escolhas me trouxeram até aqui. E eu escolhi as soluções inteligentes da Lenovo, pai de Lenovo. Existe energia em um sorriso, em um aperto de mãos, em um abraço. A energia da Equinor não vem só do óleo, gás e recursos renováveis. Vem das pessoas, da inovação e da criação de valor local. É a energia que vai ajudar a gente a chegar ao futuro, juntos. Parabéns para nós, mães completamente humanas, mães feitas de amor por inteiro. Hering, o básico do Brasil. Sabia que com o app Minha Claro dá para resolver muita coisa? Que tal baixar agora mesmo e fazer o seu cadastro? Aqui você acessa a segunda via da fatura, se cadastra no débito automático e na fatura digital, consulta o sinal dos seus produtos, acompanha as visitas técnicas, configura a rede Wi-Fi, consulta o seu consumo de internet e muito mais. Ah, e tem atendimento também pelo WhatsApp. Minha Claro, é simples, rápido e seguro. Já posso? 1, 2, Muito sofrimento, muito sofrimento. Eu não vivi assim, não vai ver. Imagens ao vivo. A possível ameaça de bomba aqui no Congresso americano. A gente não pode mais continuar aqui, a gente tem que caminhar de volta. A maior cobertura da história começou com tudo
e promete ser ainda melhor. Horas e 59 minutos, a gente está de volta para falar de economia. Vamos falar sobre os anúncios feitos ontem pelo presidente Lula e sobre o impacto que isso tem para a saúde financeira do país. Vamos lá. Neste domingo, o presidente anunciou que o salário mínimo vai passar ao valor de R$ 1.320. Isso representa um avanço de 8,9% em relação ao valor em janeiro de 2022. E é o segundo ajuste desde então. E além do aumento do piso salarial no país, Lula também anunciou que a isenção do imposto de renda passa agora de R$ 1.903 para R$ 2.640. Vale lembrar que a faixa de isenção estava há 8 anos sem ajuste. Ao todo, 13,7 milhões de trabalhadores devem ser beneficiados por essa medida, ou 42% dos assalariados com carteira assinada. Bom, além disso tudo, ainda acontece nessa semana a reunião do Comitê de Política Monetária, órgão do Banco Central responsável pela decisão do juro básico no país. E segundo o relatório Focus da semana passada, a expectativa do mercado financeiro é que a Selic seja mantida em 13,75% ao ano. A decisão deve ser no começo da noite de quarta-feira. Então, para a gente falar sobre esse e todos os outros assuntos, Ricardo e eu recebemos aqui no Em Ponto Tiago Sbardelotto, economista da XP Investimentos. Tiago, bom dia, obrigadíssima por estar com a gente aqui mais uma vez no Em Ponto. Vamos falar então sobre os anúncios de ontem, sobre a taxa de juros, como eu estava mencionando. Esses reajustes, Tiago, anunciados pelo governo ontem, pelo presidente, do mínimo e da tabela do imposto de renda, eles podem já causar algum tipo de influência na conversa de amanhã do Copom, ou mexer com as expectativas de inflação no Brasil? A gente está falando aí de aumento no salário, maior poder de compra das pessoas. Bom dia, Cecília. Bom dia, espectadores. Bom, de fato, tanto o aumento do salário mínimo quanto o aumento ali da faixa de isenção do imposto de renda, eles têm o efeito de você aumentar a renda disponível das pessoas, né? Então, as pessoas vão ter mais dinheiro para gastar. Claro que é uma mudança pequena, né, em relação ao que a gente tinha ali no início do ano, que a gente tinha também em relação à tabela do imposto de renda anterior, mas ainda assim é uma mudança que tem o potencial de de colocar mais dinheiro na economia, né, deixar mais renda ali para as pessoas, e mais renda para as pessoas se traduz em maior consumo, tá? Então, isso, claro, pode pressionar ali os preços, né, e aí pressionando os preços daqui para frente, a gente tem uma possibilidade de uma maior inflação no curto prazo, né, e inclusive no ano que vem, e isso pode sim afetar a decisão do Banco Central, né? Assim, é claro que o Banco Central não está olhando só para o curto prazo, ele está olhando para o horizonte maior, mas à medida que você tem essas medidas que produzem uma maior renda disponível e não tem ali uma compensação do outro lado, né, tirando dinheiro da economia, isso pode de fato afetar a inflação e afetar a decisão do Banco Central. Oi, Tiago, bom dia. Ricardo aqui falando. A gente teve na última reunião do Copom a decisão da manutenção da taxa básica de juros em 13,75% e uma consequência ali, um estouro, né, consequente por parte do governo em críticas ao Banco Central, ao presidente Roberto Campos Neto. Havia uma perspectiva de que as coisas estavam se apaziguando ou poderiam caminhar para uma melhora. Digo no sentido da relação, tá? Mas agora a gente tem esse relatório do Boletim Focus, né? Esse relatório Focus, que indica uma manutenção de 13,75%. Queria saber a sua expectativa e a sua perspectiva também na questão do ponto de vista fiscal, né, do país. Se piorou, se melhorou e o que esperar mesmo diante dessa reunião do Copom. Bom, a nossa percepção para a reunião do Copom continua sendo
de uma manutenção de 3,75% da taxa de juros. O Banco Central deve reforçar o discurso ali de que vai manter essa taxa inalterada enquanto não vislumbrar uma redução da inflação no horizonte, né? E preciso lembrar ali que o Boletim Focus tem reiterado várias vezes que a inflação está acima da meta, não só nesse ano, mas em 2024, 2025. Então, o Banco Central está olhando muito para isso, né? Para essa inflação no médio prazo. A gente vê ali que talvez na metade desse ano, de agosto ou setembro, existe algum espaço para o Banco Central começar a reduzir as taxas de juros, mas enquanto a inflação não tiver indo à meta, né, convergindo para a meta, que é de 3%, o Banco Central vai ter uma atuação muito limitada em termos de baixar os juros. Né? Então, talvez baixe ali um pouquinho na metade desse ano, mas acabe tendo esse ciclo de queda antes do esperado, ali 11%, 10%, tá? Então, bem abaixo do que seria ali talvez o desejo do governo, né? Que é ter uma taxa ali de um dígito. E assim, muito dessa decisão do Banco Central depende, claro, de você ter uma visibilidade maior de qual vai ser o arcabouço fiscal nos próximos anos. Então, é importante a aprovação desse arcabouço fiscal no Congresso, para o Banco Central ter ali, de fato, essa visibilidade do mercado, ter ali as expectativas ancoradas, mas a gente vê essas medidas do governo caminhando até no sentido, eu diria assim, de fragilizar um pouco esse arcabouço, porque você está, primeiro, colocando mais despesas dentro de um limite de gastos, né? E aí o quanto essas despesas podem crescer dentro desse limite ainda não foi mostrado, né? E na nossa percepção é possível que, se continuar crescendo nesse ritmo, vai chegar ali a ter uma mudança no arcabouço antes de terminar o governo. E o segundo ponto mais importante é a meta de resultado primário, ela fica cada vez mais distante, né? O governo tem uma meta de 0% no ano que vem, e aí, na medida que você está aumentando esses gastos, o governo precisa cada vez mais aumentar a tributação, né? Algo que já vem ali com várias propostas, mas vai ser necessário ir adiante para atingir esse zero. A nossa conta seria de 150 bilhões a mais, e é um desafio, tá? E aí acaba complicando a própria proposta do governo. Tiago, olhando especificamente para o Copom, a gente sabe que tem 2 dias de reunião, muito é debatido ali dentro, né? E todo mundo espera, na sequência, depois, a ata do Copom, né? Que é a que vem com a sinalização de alguma coisa. Ninguém está esperando uma grande mudança para esse momento, ninguém está esperando uma grande alteração ou qualquer alteração, mas uma sinalização. Você acha que essa sinalização já vai vir agora, ao menos a sinalização? Olha, a gente não espera nenhuma sinalização nesse momento, tá? Em relação ao que a gente teve na última reunião do Copom, né, houve poucas mudanças. Claro que ali dentro do cenário fiscal teve algumas melhorias, né? O governo conseguiu, de fato, implementar ali uma parcela das remunerações, né, dos aumentos de tributos que ele queria, né? Enfim, acho que isso avançou no Congresso. Teve uma discussão ali no STJ sobre você cobrar tributos de RPJ, CL, CLL sobre benefícios de ICMS, também teve um avanço ainda que falte concretizar isso, tá? Mas em termos de arcabouço fiscal, a gente só teve a aprovação da proposta, mas não, só teve a apresentação da proposta, mas não a aprovação, né? Então, o Banco Central fica ali olhando para o desenvolvimento dessa proposta no Congresso. Como a gente ainda não teve essa aprovação, é pouco provável que o Banco Central apresente alguma sinalização positiva no sentido de começar a reduzir a taxa de juros, né? Então, acho que a posição do Banco Central é aguardar e ver o que vem, para só a partir disso começar a sinalizar uma possível redução da taxa de juros. Vamos ver o que acontece. Começa tudo amanhã. Te agradeço, Tiago Sbarbelotto, por estar aqui com a gente, viu? Um bom dia para você, um bom feriado. Obrigado, bom dia, bom feriado. Obrigada. Até já, Ricardo.
Gente, vamos falar agora sobre a visita organizada às pressas do presidente argentino Alberto Fernandes ao Brasil. Ele deve se reunir amanhã com o presidente Lula. A viagem do líder argentino acontece em meio a uma gravíssima crise econômica no país vizinho. E quem vai trazer as informações para a gente sobre essa visita é o nosso queridíssimo Ariel Palácio, direto de Buenos Aires, que está aqui conosco também nesse Dia do Trabalhador. Conta pra gente quais são os detalhes que a gente tem dessa viagem aí de última hora. Bom dia, Cecília. Bom dia a todos. Bom, Fernandes já tinha previsto ir ao Brasil para o retiro que Lula organiza para o fim do mês. Então, qual que é o motivo dessa visita prévia de urgência? Bom, em Buenos Aires, o governo explica que o presidente argentino quer conversar com Lula sobre a agenda bilateral, acordos de cooperação que já foram assinados, aliança estratégica entre os dois países do gasoduto que poderia levar esse gás ao Brasil. E por isso Eu que já jeito.